Olha só, cuidado para não dar indigestão, hein? Almoçar com a minha voz, ouvindo minha voz aí vai dar indigestão, isso sim. Gente, boa tarde. Que saudade de vocês. Já faz 2 semanas aí que a gente não se vê, né? Então, antes de mais nada, eu queria perguntar para vocês como é que estão, como é que tá os estudos aí? Se vocês, quero sinceridade, hein? Na geografia, se vocês estão conseguindo acompanhar. A gente já está entrando agora, né, na na quarta semana, né? Então, se vocês estão conseguindo acompanhar as demandas que estão rolando e se estão conseguindo ver os links que são obrigatórios, pelo menos, isso eu preciso saber. Se pelo menos os links obrigatórios vocês estão conseguindo acessar, fazer e etc. Ou tá muita coisa, ou o que tá rolando? Como é que tá aí? A Jennifer gosta do conteúdo, pelo menos, né? Assim ajuda, né? A acessar as coisas. Que bom. Então, pelo visto, tá tranquilo, né? Só tem algumas atividades atrasadas para pôr em dia. Então, esse que é o problema, assim, eu tenho medo de chegar no, mais para frente e ter muita atividade atrasada, assim, sabe? Então, Matheus, você acha que tem alguma atividade atrasada porque é muita atividade ou porque deu uma escorregada por aí? Tá, beleza. Então, eu tô perguntando por quê? Porque essa semana agora, tem um trabalho para entregar. Eu vou explicar para vocês que é um trabalho, e ele não é um trabalho muito fácil, tá? Então provavelmente vai gerar algumas dúvidas. Então eu quero explicar hoje bonitinho para ver se fica sem dúvidas, né? Mas mesmo que vocês tiverem dúvidas ao longo de fazendo, quero o retorno de vocês. Depois desse trabalho, a gente vai ter mais ou menos um mês de atividades aí, não, acho que até mais que um mês, de atividades que não vai ter nenhuma atividade para entregar, se eu não me engano. Então vai ser um tempão aí sem atividades para entregar, só essas atividades que vocês têm feito até agora, né, de fazer ou leitura de PDF ou assistir filmes, né? Então vai ter esse tipo de atividade, mas eu vou tentar tomar o cuidado para não ser muita coisa, tá? Prometo para vocês. Mas então, para entregar mesmo, né? Vai ser essa atividade agora que, que a gente vai ter hoje, e aí eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Então, eu queria que vocês pegassem os cadernos aí, ou as anotações de vocês das 2 últimas semanas, né? Para ver se tem alguma dúvida que eu possa explicar do que ficou faltando, ou alguma coisa que eu possa explicar um pouco melhor, enfim, ou alguma coisa que você ficou curioso ou curiosa e quer saber mais. Se eu souber, eu posso falar para vocês. E aí, se não, eu já falo um pouquinho do que vai rolar hoje. Joshua, oi, cadê? Oi, Joshua.
Boa tarde. Algo me diz que você acordou agora, mais uma vez. Tem certeza que não tem absolutamente nada que você pode fazer, Joshua, para resolver isso? Ah, aí tira um cochilinho. Tá certo. Bom, então, pelo que eu estou entendendo aí, estão sem dúvidas de tudo. Então, posso fazer uma prova, por exemplo, dos últimos conteúdos das últimas 3 semanas, que vocês vão arrasar, tá tudo certo, é isso? Se não for surpresa, sim. Beleza. Vocês gostam de RPG? Vocês jogam, já jogaram RPG? Não RPG no, no computador, mas RPG de RPG de mesa? tipo D&D, isso. Foi D&D que você falou, né, Luan? Isso, D&D, tem outras também. Isso, vampiro, essas coisas, vocês jogam? Quando tem um grupo de amigos, tem, mas não tenho muitos amigos pra jogar. É que, deixa eu mostrar uma coisa que eu fiquei bem empolgado essa semana. Eu descobri um D&D não, um RPG de um indígena, feito pelo Museu de Arqueologia da UFPR, e daí eles criaram um jogo de RPG que chama Jaguareté o Encontro, que fala sobre que é um jogo que passa no período do século XVI, quando os portugueses estão se encontrando com os indígenas, né? E daí você cria os personagens indígenas ou europeus, e aí joga as aventuras dentro desse contexto, né? E aí tem um mapinha bonitinho, ó, se passa bem aqui na região do Paraná. E aí eu vou indicar para vocês ele mais para frente, quando a gente for falar de geografia do Paraná. Mas, de repente, se vocês se animarem, a gente pode pensar em começar antes. Mas é bem legal. Ele tem disponível tudo na internet. Isso, podia fazer isso, né? Também gostei da ideia. Se vocês quiserem, de repente, jogar, a gente podia, quem sabe, montar uma história aí. Eu ainda não li todo o livro, então, assim, para poder mestrar, de repente, eu teria que estudar bastante, ou eu toparia que alguém tomasse esse papel de mestrar e eu poderia só jogar, se vocês tiverem interesse. Deixa aí no pensamento de vocês. E, enquanto isso, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Então, na semana passada, vocês estavam vendo sobre a geopolítica no contexto da Guerra Fria. Então, a gente estava falando sobre, vocês viram, né, sobre o mundo bipolar, né, então a separação do mundo a partir de uma cortina de ferro, um discurso, né, da chamada cortina de ferro, em que havia dois grandes polos mundiais, um encabeçado pelos Estados Unidos e outro pela União Soviética, que disputavam a hegemonia mundial, não só econômica, mas política e militarmente, né? Essa ordem, ela vai se transformando ao longo da década de 80, principalmente, mas depois termina, né, no início da década de 1990, né, com a queda do muro em 89 e o fim da União Soviética em 91. E aí, então, a gente tem o surgimento, né, de uma nova ordem mundial que vai ser o conteúdo da nossa semana que vem. Mas para poder entender essa queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, entender a formação dessa nova ordem mundial, a gente precisa entender o papel que a globalização teve em tudo isso, né?
Então, o nosso estudo dessa semana vai ser a globalização. E aí, eu queria mostrar para vocês uma coisa que que todos vocês ficaram sabendo que rolou essa semana passada, e que a vida de vocês com certeza foi impactada por isso. Só um minutinho. Ué. Deixa eu apresentar aqui. Esse momento da vida planetária, da vida em comunidade que a gente viveu, que foi o navio encalhado lá no canal de Suez, que foi notícia no mundo inteiro, que teve impacto no mundo inteiro, virou meme, né, no mundo inteiro, especialmente no Brasil, os melhores memes possíveis. E isso tem muito a ver com o que eu queria mostrar hoje para vocês, que é o vídeo do papel do container, né, que tem no mundo. Então, esse cargueiro estava carregado de containers, né? E o container, ele é um instrumento importante da globalização, uma ferramenta importante da globalização, que é o tema que a gente vai falar hoje. Então, eu vou projetar para vocês, vou tentar, pelo menos, projetar o videozinho que eu separei para vocês. E aí, se tiver travando muito, aí vocês me avisam, tá bom? Everything is everywhere these days. Check out the supermarket. Orange juice from China, nuts from India, swordfish from Japan, lager from Czechoslovakia, scores of European cheeses. You name it, it's there. Not when I was growing up. You'd never taste the range of French cheeses or Bohemian lager beer. At least you couldn't unless you were very rich and could go anywhere when the fancy took you. All that has changed. But it's not just foods. Got an iPhone? Everyone knows it was invented and designed at Cupertino in California. Who knows where the complex bits and pieces of its innards are made or assembled? Apple doesn't say. The industry credits China, Japan, Germany, South Korea, and of course the United States itself. Just think for a moment of the trillions of parts and finished goods moving cheaply around the world every second, a small portion by air, but most by sea. We call it globalization. But the man who basically made globalization a reality in our lives is too little known. This is his story, the story of the man who makes your day. In the Great Depression of the 30s, when millions of Americans were out of work, worse than now, Malcolm McLean was a 24-year-old truck driver. He got a job to take cotton bales from Fayetteville in North Carolina all the way to a pier in Hoboken, New Jersey, for shipping overseas. He was glad of the work, but when he arrived, he got bored out of his mind, sitting in his truck, waiting and waiting and waiting on the docks, as the worker ants muscled crates and bundles of other trucks and into slings that lifted the goods into the hold of the ship. On board the ship itself, with much yelling and arm-waving, the stevedores then unloaded each sling and saw its contents placed in a designated position in the hold. Malcolm wasn't just bored, he was fuming. His income depended on getting back to North Carolina to pick up more loads in his truck. Out of the frustration, inspiration struck. Wouldn't it be great, he thought,
if my trailer could be lifted and placed on the ship without its cotton bales being touched. Yes, it would be great. It would be revolutionary. For centuries, general non-bulk cargo had been shipped in the process he watched. It was called break bulk shipping. Boxes, bales, crates, handled piece by piece. What Malcolm envisaged would have saved him only a day, but it would have saved everyone else something like 2 weeks in loading and unloading the ship. On average, it was 8 days to haul and distribute break bulk shipments in the hold, plus another 8 days at the other end to retrieve and distribute. All that time would have been saved if Malcolm McLean could have just driven his truck onto the ship and at the other end driven it off. Well, today, that concept is a reality. The concept that occurred to Malcolm is known as containerization. It has done more than just save a great deal of time. It's the reason why we have a thriving global marketplace, offering us that infinite variety of things. And it's the reason we can move cargoes from remote parts of the world at minimal cost. Malcolm had his idea in 1937. The 24-year-old truck driver sitting in his truck in Hoboken was 40 before he did anything about it. By then, he'd built his one truck into a big trucking company. He borrowed money from an enterprising vice president at Citibank in New York and set about designing the steel boxes and the decks of the ships to carry them, stacked one on top of another. A lot of people thought he was crazy. Inventors always attract armies of naysayers who could never remember how critical they were. For our part, we should remember Malcolm McLean. His first container ship, the Ideal X, sailed from Shed 154 at Marsh Street, Port Newark, with 58 well-filled boxes. It was the beginning of the container era, shrinking our world and enlarging human choice. Bom, alguém já tinha visto esse vídeo, por acaso? Não, né? Hoje, boa parte dos produtos que a gente consome que vem de outro país, vem por container, vem por navio, né? Então, por isso, o navio encalhado lá no canal do Suez foi tão importante, né? Então, tinha fila de centenas, né, de navios esperando para passar, isso só na parte sul, né, do canal, porque boa parte do tráfego mundial passa por ali, né? Então, eu acho interessante, eu quero, além de ver o vídeo, eu queria... Bom, primeiro eu queria perguntar, esse vídeo, vocês acham que é um vídeo que considera esse tráfego mundial, né, através dos containers, uma coisa positiva, vocês diriam? Ou o vídeo parece como algo negativo? Ah, é uma coisa positiva, né? E antigamente era muito caro das coisas, e agora, tipo, é mais acessível. Perfeito. Mais acessível e também consegue-se coisas de muito distantes, né? Por exemplo, né? Que você não teria acesso anteriormente, né? Aparenta mostrar como foi uma evolução do método de transporte. Perfeito. Então, é isso. Então, essa transformação no meio de transporte e de comunicações foi fundamental para a globalização. Então, ter esse nível de mundo globalizado que a gente tem hoje só foi possível por causa das transformações tecnológicas que foram acontecendo, tanto para o transporte como para a comunicação, como é o caso da internet, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Então, isso é uma maravilha da globalização, não é mesmo? Então, isso é bastante importante a gente pensar nisso. Por outro lado, essa maravilha encontra algumas barreiras físicas, inclusive, por exemplo, como eu estava falando do caso da minha internet aqui, né?
Então, eu sou um professor de uma instituição pública e meu computador está com problema e eu não posso mandar meu computador para o concerto porque eu não posso ficar sem o computador para dar aula para vocês agora. Né? Então, então, apesar de facilitar, do computador facilitar, a gente poder estar se vendo, existem amarras aí que vão para além dessas facilidades, não é mesmo? E aí, como ele fala no vídeo, né, por causa dos containers, a gente foi possível, então, viver numa relação de grande comércio mundial a partir desses containers, né? E a verdade é que hoje em dia a gente depende desse comércio internacional. Então a gente já considera eles antes mesmo dele acontecer. Então a gente já considera que os nossos produtos vão vir de tal lugar, portanto, ele já é parte da nossa economia, por exemplo. E daí eu queria ler com vocês esse texto aqui que eu vou mandar aqui no chat, mas também vou projetar. E aí eu queria pedir para alguém começar a ler. A gente lê, cada um lê um parágrafo, pode ser? Eu vou começar a ler, aí depois vocês vão, quem sabe, se animam. Então, é uma reportagem do Estadão que chama assim: Navio encalhado no canal de Suez é alerta para excessiva globalização. Então, é uma publicação de Londres. E aí o jornalista escreve: O mundo recebeu outro alerta essa semana a respeito dos perigos de sua forte dependência das cadeias de suprimentos globais. Quando uma embarcação encalhou no canal de Suez, interrompendo o tráfego em ambas as direções, o comércio internacional enfrentou um congestionamento monumental, com consequências potencialmente graves. A embarcação encalhada não é qualquer uma. O Ever Given, um dos maiores navios porta-containers do mundo, com espaço para 20 mil caixas de metal que transportam mercadorias pelo mar. E o canal de Suez não é qualquer via navegável, é um canal crucial que liga as fábricas da Ásia aos clientes abastados da Europa, assim como dos mais importantes para o transporte de petróleo. Vamos lá. Quem quer ler o próximo parágrafo? Os próximos, né? Esses dois aqui, porque um só é muito pequeno. Tudo bem, Natan? Quem pode? Pode ser eu? Vai lá. O fato de que um acidente poderia disseminar um novo caos de Los Angeles e Roterdã a Xangai, ressaltou até que ponto o comércio moderno passou a girar em torno de cadeias de suprimentos globais. Nas últimas décadas, especialistas em gestão e empresas de consultoria têm defendido a chamada produção just-in-time para libertar custos e aumentar os lucros. Em vez de desperdiçar dinheiros estocados, mercadorias extras em depósitos, as empresas podem depender da magia da internet e da indústria de transporte marítimo global para encontrar o que precisam e receber na hora em que precisam. Obrigado, Josh. Quem continua? Eu continuo. Então, aí depois vocês vão continuar. A adoção dessa ideia trouxe nada menos que uma revolução para as principais indústrias, automotiva e de fabricação de dispositivos médicos, varejos, produtos farmacêuticos e muito mais. Também rendeu uma bonança para executivos corporativos e outros acionistas. O dinheiro que não é gasto enchendo depósitos com peças de automóveis necessárias é, pelo menos em parte, dinheiro que pode ser dado aos acionistas na forma de dividendos. No entanto, como tudo na vida, exagerar em uma coisa boa pode trazer risco. Alguém vai querer continuar lendo? Vai lá. Vai ser você lá, professor. Vamos lá. É nóis. Uma dependência excessiva na produção just-in-time ajuda a explicar como os profissionais de saúde dos Estados Unidos à Itália acabam cuidando de pacientes com Covid-19 durante a primeira onda da pandemia sem equipamentos de proteção adequados, como máscaras e aventais.
Os sistemas de saúde, muito sob o controle de empresas com fins lucrativos que respondem aos acionistas, presumiam que poderiam depender da rede e da indústria de transporte global para entregar o que precisavam em tempo real. Isso provou ser um erro de cálculo mortal. Tá ligado uma coisa. Alguns especialistas alertam há anos que os interesses de curto prazo dos acionistas têm ofuscado a gestão prudente, levando a empresas a economizar no estoque de bens. À medida que nos tornamos mais interdependentes, ficamos ainda mais sujeitos às fragilidades que surgem e elas são sempre imprevisíveis, disse Ian Goldin, professor de globalização na Universidade de Oxford. Oi? E ninguém poderia prever um navio encalhado no meio do canal, assim como ninguém previu de onde viria a pandemia. Assim como não podemos prever o próximo ataque cibernético ou a próxima crise financeira, mas sabemos que isto vai acontecer. O desastre do momento em que os engenheiros trabalham para desencalhar uma enorme embarcação no canal de Suez deixou mais de 100 embarcações paralisadas em ambas as extremidades, à espera da passagem livre. A cada dia, o impasse continua impedindo a passagem de bens ao valor de 9,6 bilhões de dólares, segundo a análise da Bloomberg. Desde sua implantação na década de 50, o envio de mercadorias por containers revolucionou o mercado global. Então, olha só, na década de 1950, não é à toa esse período aqui. Tá? Com um recipiente do tamanho padrão, que pode ser instalado rapidamente em linhas ferroviárias e caminhões, isso reduziu drasticamente o tempo necessário para levar mercadorias de um lugar para o outro. Aumentos exponenciais em quantos containers podem ser empilhados em cima um do outro em um único navio têm de fato diminuído as distâncias ao redor do globo. A capacidade aumentou 1.500% na última metade do século e quase dobrou apenas na última década, de acordo com a Allianz Global Corporate and Specialty, uma seguradora de transporte marítimo. A ascensão do porta-containers ampliou a disponibilidade de bens de consumo e baixou os preços, mas estes mesmos avanços geraram vulnerabilidades, e o problema no canal de Suez, a passagem para cerca de 1/10 do comércio mundial, tem intensificado as tensões sobre a indústria de transporte marítimo, que foi sobrecarregada pela pandemia e suas demandas repetidas do comércio mundial. Enquanto os americanos passam por períodos de lockdown, eles têm encomendado grandes quantidades de produtos de fábricas da Ásia, bicicletas ergométricas para compensar o fechamento de academias, impressoras e monitores de computador para transformar quartos em escritórios, equipamentos de cozinha e brinquedos para entreter as crianças. O aumento de pedidos esgotou o estoque de contêineres no porto da China. O custo de envio de um contêiner da Ásia para a América do Norte mais que dobrou desde novembro. Assim que os navios voltarem a trafegar novamente pelo canal, é provável que cheguem aos portos movimentados de uma só vez, forçando muitos a esperar antes de poder descarregar, um atraso adicional. Então, essa reportagem já mostra um olhar um pouco diferente do olhar do vídeo ali, né? Eu acho que isso daqui tem tudo a ver com aquele, acho que primeiro vídeo que a gente viu sobre as fases do capitalismo, né? Então, quando eu falei lá no vídeo, né, que desde então da segunda metade do século XX, né? Então, principalmente a partir da década de 50 e depois da década de 70 em diante, as transformações tecnológicas que foram acontecendo e implementadas diretamente no mercado foram aumentando cada vez mais essa interdependência entre os lugares e permitindo essa comunicação, né? Essa comunicação e transporte em nível global. Ao mesmo tempo que isso tem essas fragilidades, né? Então, como falou lá no texto, né? Olha, ninguém podia prever a pandemia, que ela ia acontecer agora, mas ela ia acontecer. Então, ninguém podia prever qual que ia ser o navio ia ficar encalhado lá, mas poderia acontecer. Pode ter um próximo problema, mais uma disputa territorial geopolítica mundial, por exemplo, que pode fechar o canal de Suez, como já aconteceu no Egito, por exemplo.
Então, existem várias possibilidades, porque o mundo é dinâmico, então essa interdependência é um problema. E esse sistema que eles falam de just in time, né, é algo desenvolvido principalmente depois da década de 80, né, principalmente, como forma de aumentar a produtividade do trabalho também, né? Então, nesse caso, né, esse texto traz um pouco uma visão de como essa globalização a esse nível e dessa forma que a gente toma como normal, né, que é o nosso dia a dia, ela também tem seus problemas, né? Ela tem algumas limitações no mínimo, né? E por isso, né, a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente vê esse processo, né? Ele não é simplesmente só uma coisa incrível que todo mundo consegue ter acesso a tudo a todo momento, né? Por exemplo, né? Então, lá no vídeo, é engraçado que ele fala sobre acesso a queijos de outros países e vinho e cerveja de outros países e tal, mas boa parte da população brasileira não consegue ter acesso nem ao que é produzido aqui, né? Imagina em outros lugares. Então, também isso tem suas limitações, esses discursos, né? Bom, e por que eu estou falando tudo isso? Porque esse é o tema dessa nossa semana, né? Da semana 4, que vai falar sobre a globalização. E aí, tem um geógrafo brasileiro, que é o Milton Santos, que ele é o geógrafo mais importante brasileiro da última década, provavelmente, e ele escreveu esse livro aqui, que se chama Por uma Outra Globalização, em que ele vai falar que a globalização, ela tem 3 aspectos dessa globalização, existem 3 aspectos da globalização. Um deles é a globalização com um discurso como uma fábula, como se fosse uma fábula de história para criancinha, que é aquela coisa maravilhosa que todo mundo vive num mundo cada vez mais globalizado e conectado e que isso permite coisas incríveis, né? Como mais ou menos como aquele primeiro vídeo que a gente viu. Por outro lado, ele fala sobre a globalização como uma perversidade, porque ao mesmo tempo que permite essas coisas, tudo isso está baseado dentro de um sistema altamente exploratório, por exemplo, né? E aí ele vai falar sobre as questões da, da pobreza, da fome, que são intensificadas por essa globalização. E, num terceiro momento, ele vai falar sobre como a globalização poderia ser, como que a gente poderia utilizar esses mecanismos, né, de altas tecnologias, tanto de transporte como de comunicação, para pensar em novas possibilidades de relações sociais, novas possibilidades de organização, inclusive política, por exemplo, né, que poderia levar a gente para alguma outra possibilidade um pouco menos desigual, minimamente, né. E aí ele morreu, se eu não me engano, em 2002, infelizmente, mas em 2001, o Silvio Tendler, que é um cineasta famoso aqui no Brasil, ele fez uma entrevista com o Milton Santos e fez um filme que se chama O Mundo Global Visto do Lado de Cá, uma entrevista com o Milton Santos, que é o documentário que está disponível ali para vocês no Moodle. E aí, vocês vão ter que assistir esse documentário. Ele é muito, muito, muito bom. E ele vai falar um pouquinho dessas visões do Milton Santos sobre a globalização. Milton Santos é um cara difícil de ler. Não é, até para geógrafos, ele é difícil de ler. Então, eu coloquei lá um resuminho, uma parte em que ele faz um resumo dessas três versões da globalização, né? Mas se você quiser procurar o livro, pode procurar também. É um bom livro, mas é um pouco difícil de ler, tá? Então, mas o filme é fácil, porque daí o Silvio Tendler ele vai mostrando imagens, né? Vai mostrando como que isso acontece. Então ele vai tentar mostrar essas 3 versões do mundo, da globalização, na forma
de imagem, né? E aí, então, depois de assistir o vídeo, eu queria que vocês criassem um textinho, né? Escrever um texto, né, para falar sobre essas 3 formas do mundo, né? Como é que você viu isso, né? Como que você entendeu essas 3 formas de globalização e dando exemplo das 3 formas dela que aparece no filme. Então, eu quero um texto curto, não é nada muito grande, mas para que você me explique o que você entendeu, o que são cada uma dessas globalizações, essas 3 formas de globalização que ele fala, e dando exemplo do filme. Não é nada muito complexo, tá? Mas precisa assistir o filme antes, que é um documentário muito bom, e ler o extrato ali que eu separei para vocês sobre ela, né? Além disso, esse é um tema que cai muito nos vestibulares e no Enem. Então, eu fiz um teste de vestibular lá, para vocês testarem. E, como eu disse, esses testes não têm... Não importa você acertar para mim. O importante é você fazer. Tem que fazer o teste. Então, você pode tirar 0 ali. Isso não me importa. Isso vai te garantir um A. Se você fizer 0 lá, der 0 ao final, você vai tirar A no conceito final, independente disso. Porque o que importa é você fazer e ver como que é uma questão de vestibular. Se você tirou 100, não me importa também. O importante é você ter esse acesso. Porque, mais uma vez, você pode procurar facilmente aqui, descobrir a resposta. Não avalia nada, né? Para mim, o importante é você testar esses exercícios. Então, aí talvez por isso fique um pouco coisa demais, assim, para vocês fazerem. Mas acho que não vai ser, não. Tem também um outro documento, um outro desenho, como esse videozinho que a gente viu, escrito, desenhadinho assim, que chama A História das Coisas, que é bem legal, tá lá também no Moodle, não tá obrigatório, mas é bem legal, tem 20 minutinhos, que conta como que é baseada essa produção em escala mundial, né, e como que ela é prejudicial para o meio ambiente, minimamente, né, mas também para a sociedade. Então, também pode ser uma outra fonte aí de informação para vocês pensarem a globalização sobre um outro viés. É bem legal e bem feitinho, assim, uma animação bem feitinha, assim. Cansei de falar. Dúvidas? Tem dúvida? Bom, então, eu acho que é isso, minha gente. Daí, conforme vocês aproveitem que terminamos mais cedo e já recomendaria de ir lendo ou começar assistindo o documentário para poder terminar. Vocês vão ter 3 semanas, coloquei o prazo de 3 semanas também para fazer esse trabalho, mas quanto mais cedo vocês fizerem, melhor, porque tá mais fresquinho aí na cabeça. Mas qualquer dúvida, a qualquer momento vocês podem me perguntar, possivelmente é algo que vai gerar dúvida, então fica à vontade para me mandar mensagem lá no WhatsApp, tá bom? E eu vou mandar no WhatsApp de vocês também, lá no grupo, o livro do jogo de RPG, do Jaguareté, e aí, se alguém se animar, a gente monta um grupo e joga. Beleza? Aí, olha só. Então, a gente vai se falando, pessoal. Boa semana para vocês. E qualquer coisa, dá um toque. Obrigado por aparecer. Muito bom ver vocês. Né? Se cuidem.